Independente do perfil carismático e às vezes até caricato do nosso amigo Jânio Quadros, por incrível que pareça, a UDN achava que, com a eleição de Jânio, enfim, já estava efetivado o projeto de sociedade que tanto esse partido perseguia desde 1945. Achava, assim, que com a posse de Jânio, o fantasma do getulismo havia acabado. Embora houvesse o João Goulart como vice-presidente, entretanto, você pode reparar que Jânio, por conta dessa possibilidade de fazer uma agenda independente, uma agenda liberal conservadora, ele seria muito bem quisto por Lacerda. Inclusive, vale lembrar que na convenção da UDN, Lacerda ganharia de forma arrasadora em 1959 as prévias para a opção de Jânio Quadros ser candidato a presidente pela UDN. Ganhou inclusive o grupo do Magalhães Pinto. Vai lembrar que Lacerda era inimigo figadal de Magalhães Pinto dentro da UDN e que isso iria refletir até depois do ato institucional número 2, quando a fundação do MDB e da Arena, e quando Magalhães Pinto se encontra na Arena, ele tenta de todas as formas esvaziar politicamente Lacerda e logra êxito nesse aspecto. Mas enfim, voltando ao governo Jânio, o Jânio se orienta pela política econômica conservadora, ortodoxa, a partir do momento que ele faz o controle muito grande do processo inflacionário, mas ao mesmo tempo desvalorizando os ganhos salariais dos trabalhadores. Na verdade, um processo de um arroxo salarial dentro do governo Jânio para tentar solucionar o processo inflacionário de JK, sem que impusesse, por outro lado, uma política clara de desenvolvimento, imprimir uma política que pudesse fomentar o crescimento econômico e que, sem que pudesse, por outro lado, penalizar a classe trabalhadora. Pois bem, mas em contrapartida, embora tivesse um governo peculiarmente com a economia orientada de forma ortodoxa, entretanto, na política externa, o Jânio se enquadrava com a visão independente. Por quê? Porque ele utilizaria esse momento de crise para tentar barganhar o apoio, seja dos Estados Unidos, seja das outras potências, ou até mesmo começando a se relacionar com os países do bloco soviético. E era a partir desse processo que Jânio começaria a alimentar desconfianças não só do setor da oposição, que, embora condenasse o governo Jânio, apoiava a política externa independente, que era o caso do PTB, em contrapartida, a UDN começava a tentar esvaziar o apoio, começava a estremecer a sua aliança com o Jânio Quadros. E isso repercutiria quando o Jânio, além de fazer a sua política de viés moralista, como os famosos bilhetinhos, as famosas proibições à briga de galo, o uso de biquínis, ele faria um fato inusitado que a UDN, por si só, através dessa postura, começaria a agir de forma independente ao governo Jânio. Ela se dá no dia 19 de agosto de 1961, quando Che Guevara, ao vir ao Brasil, é condecorado com a ordem máxima, a Ordem do Cruzeiro do Sul. Inclusive, há um sentimento de indignação tão forte da direita e dos setores conservadores que os militares que foram condecorados por Jânio resolvem devolver todas as suas condecorações, por não considerá-las dignas, apropriadas por uma pessoa que condecorou um líder da Revolução Cubana em 1959. Ora, havia um processo de Guerra Fria muito claro e no momento que Cuba consegue tirar o ditador Fulgêncio Batista e implementa uma revolução nacionalista e não alinhada aos Estados Unidos, começa um processo de radicalização política, seja no âmbito da direita, totalmente alinhado com os Estados Unidos, ou seja no âmbito da esquerda, desde uma agenda nacional independente, o terceiro mundista, ou até mesmo na concepção clássica socialista. E o que acontece? Lacerda, de pirraça, enquanto governador da Guanabara, ele condecorou Manuel de Verona, um notável líder anticastrista. Vale lembrar, nesse aspecto, que Lacerda, aproveitando a data simbólica de 24 de agosto, uma vez que 24 de agosto marcou ele porque foi a morte de Vargas,
Nesse mesmo dia, ele encarnando para si o papel de salvador da pátria, ele aparece na televisão e começa a denunciar o caráter golpista do Jânio. Vale lembrar que Jânio Quadros, dentro desse período, havia colocado João Goulart em uma missão diplomática na China socialista, que era governada pelo Mao Tse-tung. Afinal, naquele momento, dada a política externa independente de Jânio, havia uma certa coerência. Mas, se olhar por outro lado, dada a falta de base parlamentar para sustentar o próprio governo do Jânio e as excentricidades que caracterizavam a figura do presidente Jânio achava que, dentro daqueles moldes liberais democráticos, dentro dos moldes das instituições democráticas vigentes, ele não teria condições para executar e levar a cabo seu governo. O que Jânio provavelmente tenta executar? Jango vai para a China e dentro desse processo dele ir para a China comunista, dado a radicalização da Guerra Fria, ele tenta utilizar-se desse arcabouço para pedir a renúncia e a partir do processo tipicamente cesarista, aconteceria o seguinte: o povo diria para ele voltar, as Forças Armadas diriam para ele voltar e ele imporia uma série de condições e fortaleceria o seu poder até criar um regime bonapartista. Vale lembrar que Luís Bonaparte, a partir dos reclames populares na França, ele acumula uma série de poderes e se torna imperador na França em meados do século XIX. Enfim, a partir desse processo cesarista, vale lembrar que Júlio César, quando imperador de Roma, ele começa também a agir nesse aspecto, porque ele chega da Gália vitorioso, mas aí ele tenta renunciar ao seu posto e a população romana, junto com o Senado e outros setores de Roma, começa a dizer que Júlio César estava equivocado e que ele tinha que voltar ao poder. E aí Júlio César começa a ter todas as prerrogativas além do que ele já tinha enquanto general romano, inclusive a possibilidade de ser considerado como uma divindade. Guardadas as proporções, dentro da conjuntura nacional, era o que o Jânio Quadros se propunha: provocar a renúncia para ter uma ampla mobilização popular, um amplo apoio dos militares com o medo do fantasma varguista através de João Goulart, que estava na China socialista, e que João Goulart, ao mesmo tempo, pela sua história, tinha uma forte ligação com os trabalhadores e com os sindicatos trabalhistas e comunistas, e utilizando-se desse medo, ele concentraria os seus poderes e tornaria-se até mesmo um ditador. Só que ele pede a renúncia no dia 25 de agosto, e o Congresso Nacional prontamente aceita a renúncia. Há uma tentativa de golpe militar. Essa tentativa ela é frustrada porque Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul pelo PTB, ele vendo que há uma possibilidade de uma quartelada, de um golpe militar efetivo com o apoio de Carlos Lacerda nos porões do Palácio Piratini, ele aproveita essa possibilidade, reúne a partir da Rádio Guaíba o pool de rádios que lançariam a sua mensagem em defesa da legalidade constitucional, em defesa da posse de João Goulart como presidente da República, já que a Constituição de 1946 assegurava, e a partir daí começa a haver uma forte mobilização popular, uma grande resistência. Vale lembrar que esse movimento começa a se irradiar de tal forma que não só fica enclausurado no Rio Grande do Sul, mas chega a alcançar Santa Catarina, Paraná. No Rio de Janeiro, onde há uma resistência clara à tentativa de golpe por Carlos Lacerda utiliza-se de forma truculenta para tentar reprimir os sindicatos, as associações de moradores, o movimento estudantil, até inclusive a associação de jornalistas, e tentar vetar o funcionamento dos jornais. Inclusive, a Marina Guzmão de Mendonça, no livro O Demolidor de Presidente, trata muito bem da postura truculenta, da postura repressora de Lacerda junto aos movimentos que contestavam a tentativa de um golpe militar. Vale também ressaltar que o Terceiro Exército, que estava pronto para prender Brizola e tentar debelar o movimento da legalidade, ele vai e, em defesa da ordem constitucional,
rompe com os demais exércitos, o que provoca um impasse de grandes precedentes. Poderia acontecer, inclusive, um processo de guerra civil. E aí diversas tropas começam a desobedecer o esquema oficial dos ministros militares, no intuito até mesmo de obedecer à ordem constitucional vigente. Esse processo dura de 26, 27 de agosto até 1º, 1º, dia 2 de setembro, e que percorreria até a posse de João Goulart no dia 7 de setembro de 1961. Só que João Goulart volta para o Brasil. Nesse processo no Uruguai se encontra com Tancredo Neves e, ao mesmo tempo, em Brasília, há uma votação pela emenda número 4, que asseguraria o regime parlamentarista. Dentro desse processo, o parlamentarismo é aprovado, mesmo com a contestação do PTB, e nesse ínterim, João Goulart ele aceita essa emenda parlamentarista. A proposta de Brizola era que a população pudesse fazer um levante a partir do Rio Grande do Sul, alcançando os estados, aglutinando mais pessoas, até chegar em Brasília, tomar o poder e assegurar a posse de João Goulart. Só que João Goulart, evitando a possibilidade de uma guerra civil, aceita as regras vigentes do regime parlamentarista. E Brizola, por sua vez, organizaria, através do apoio dos movimentos sociais organizados, para tentar debelar esse regime parlamentarista, enfraquecer o parlamentarismo para voltar ao presidencialismo e efetivar o projeto das reformas de base que já começava a ocorrer desde meados para o final dos anos 50.